boa noite. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Está começando com vocês o programa Atividade há 27 anos no ar, trazendo informação, comentário, enfim, tudo aquilo que é análise sobre os fatos importantes da cidade, do país e do mundo. Nesta quinta-feira, a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede da RDC TV, 28 graus centígrados. Foi um dia bastante quente, teve mais de 34 graus centígrados por aí e a previsão também é de que nesta sexta-feira tenhamos uma repetição disso com alguma chuva em determinadas áreas do Rio Grande do Sul. Hoje é 13 de fevereiro. Eu quero dizer o seguinte, o 13 normalmente é um número estigmatizado como de azar, da má sorte e tal. É preciso acabar com isso, porque na verdade o 13 só dá azar, só provoca tragédia quando ele cai na urna. Bom, Govinatsky, obrigado pela tua presença aqui nesta quinta-feira. Vilmar Govinatsky, empresário. O que mais, hein, Govinatsky? Advogado, né? Advogado e tal. Colega do Bajara. Aqui tem dois advogados fazendo lado a lado e tem dois economistas também, né? Hoje vai ser uma briga feia aqui, tá? Porque não é por essa razão, mas por outra. Bom, de qualquer maneira, o Bajara, Esforja, prazer em estar aqui do meu lado, prazer em te ver. Satisfação, senhor. Como estão as coisas? Muito prazer estar aqui contigo. Legal, também. Né? Aliás, fazia tempo que eu só te via pela televisão, né? Não via pessoalmente. Simone Magalhães. Simone Magalhães. Tudo bem? Obrigado pela presença. Boa também. noite. Hoje cheio de semana tumultuada essa, né? Cheio de coisas importantes pra gente falar aqui no programa para os nossos espectadores. A Simone vem de Canoas e o fato importante é o seguinte, ela ainda não está pagando pedágio para entrar na nossa cidade, né? Não está pagando ainda não. Ainda não. Mas tenho certeza que se começar a pagar pedágio, eu vou ter que sair de Canoas umas 3 horas antes do programa. Ah, é? Não, de repente o programa vai para Canoas. Aí, eu acho que é melhor ainda. Vamos para lá, vou botar o Vai programa ser lá. ótimo para todo mundo, porque todo mundo pega a BR-116 e fica ótimo. Pessoal, é o seguinte, a atividade tem a característica e a tradição, claro, de começar pelo esporte. Nós temos uma semana que vai acabar no sábado com o clássico Grenal. Nem sei que número é, mas já são mais de 400 Grenais, né? Eu não lembro também. 423. 423. Quando eu vim para Porto Alegre, em 1967, foi exatamente num domingo, era o Grenal número 132. E aí já tu estamos com 400. escolheu E o Grêmio, morar... claro, que ganhou 2 gols de Alcindo Marta de Freitas. Bom, ele nem me não dá gostaram? bola, O Silvio ele chegou não dá de assunto, ó. O Ele Silvio só se olha pra lá. empolgou tanto com o Beira-Rio que foi morar em frente. Ele veio morar aqui no dia de um Grenal e escolheu morar em frente ao Beira-Rio. E Só ainda que vem eu dizer não que morava que é lá nessa gremista. época. E ele me confidenciou uma coisa, Simone, que ele tinha 2 opções, tá? Uma era próximo ao antigo Estádio Olímpico, né? E outra era próximo ao Beira-Rio. Adivinha qual foi a opção Óbvio, dele? A mais né? inteligente. Óbvio, ele é um cara inteligente, né? Agora não é mais Beira-Rio, é Beira-Lago. Então isso aí é uma coisa oficial, tem que mudar o nome do Beira-Rio, Beira-Lago. É. Que Beira-Rio, onde é que tem rio em Porto Alegre? Não tem, quer dizer, então não tem estádio. A mesma Não tem rio, coisa, não a tem Arena estádio. da S, muda o nome também, né? Não, até agora, daqui a pouco nós vamos já mudar essa coisa. Esse pano para vocês aí não vai subsistir muito tempo. Bom, sobre o Grenal, naturalmente, nós temos... Grenal, nós sempre sabe, né? Essas coisas. Às vezes um chega totalmente favorito e acaba perdendo. E as coisas... o Grenal é o Govinatsky, que tu achas que, claro... Colorado, aliás, Silvas, por favor, não pode escalar 3 Colorado e um gremista, né? Vamos dar um jeito nisso, né? Aqui está complicado. Qual é a tua expectativa? Qual é a tua expectativa, Govinatsky? O Inter perde de pouco ou de muito? Não, é que a expectativa agora está assim, nós estamos sob novo comando, né? O Bajara e Simone, nós estamos sob o comando do Eduardo Codê. E o Eduardo Codê colocou uma condição, né? Tipo assim, um pouco diferente da característica do Internacional e da característica da maioria dos times brasileiros, que é o avançar. E eu me preocupo com isso, porque no último jogo que nós ganhamos 2-0 aí do time lá da UU, Universidade do Chile. Cascavel dos Andes. A gente viu assim, os zagueiros todos na área atacando. Tá?
Isso me preocupa, porque é um risco muito grande deixar desprotegido lá a parte da defesa, né? Em todo caso, vamos ver como é que vai acontecer no Grenal. Das duas, uma, né? Ou nós vamos fazer um monte de gol naquele timezinho lá, o Bajara, tá? Ou então temos que ter cuidado para ter fôlego para voltar rapidinho para segurar. Para não levar um monte. Pois é, né? Eu não vou dizer uma coisa dessa de forma alguma, Silvio. Tá louco. Nós temos um zagueiro que dá cobertura e que permite que o Cuesta faça essas incursões, né, que ele tem feito para a área, que é o Musto. Mas eu estava esperando justamente isso, que esse moço, ele fosse fazer essa correria para entregar a bola na frente, né? Então tá mais ou menos invertendo o papel, quer dizer, ele está ficando dando a cobertura na defesa. Isso né? aí. Pois é. O Cudê, o segundo da Alessandro, não é Cudê, é Cudete. Cudete. Eu Não sei tem temudo, não se tem o T temudo. é Chacho. pela pronúncia. Essa fonia veio para amenizar certas coisas. Então, Alteraram aí para amenizar o nome do cara. Cadê? mas, Silvio, a pergunta que não quer calar e que a imprensa tem feito ao longo da semana toda é: quem chega melhor ao Grenal? Eu vou te dizer uma coisa, até terça-feira, que eu tive a felicidade de ir ao estádio e assistir o jogo da Laú, até terça-feira eu tinha para mim o Grêmio como franco favorito nesse Grenal. E até porque o Grêmio está com uma equipe pronta, embora com defecções, não é? Na sua defesa. A zaga titular não vão jogar. A zaga titular está fora, etc. Mas, de qualquer sorte, a maneira de jogar e o time, a filosofia toda implantada pelo Renato, está pronta. O time está pronto para jogar. O Internacional era um time em formação, com um novo técnico, não é? Uma nova filosofia de jogo, completamente diferente do que vinha acontecendo. Mas acho que a partir de terça-feira, o aspecto psicológico, não é? Dessa passagem do Internacional para a próxima fase aí da pré-Libertadores, não é? Os acertos do time, os dois jogadores, esse Bosquilha e o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, aquele menino, jogaram um bolão. Entraram dominando, Não né? é? Jogaram um bolão, os dois. Eu acho que tudo isso deu um outro ânimo para o Internacional, para a equipe, e acho que o Internacional vai para o Grenal hoje em igualdade de condições, no mínimo. Ao contrário, antes, ao contrário do Grêmio, que vem de duas derrotas. Né? E aí, Simone Aliás, Magalhães? nos 4 jogos do Grêmio ele teve uma vitória só. Na verdade isso aí. Eu concordo contigo. Eu acho que, além de que Grenal é Grenal, ou seja, as coisas podem ser variáveis, né, para um lado ou para o outro, eu acho que tu coloca muito bem. Quer dizer, o Inter estava com o handicap a menos, mas mostrou que tem condições de enfrentar o Grêmio de igual para igual. Não é porque o Grêmio, mas na verdade o Grêmio é um time mais montado, né? O Grêmio tem um ataque que é quase letal, se joga bem o Everton. Está pronto, né? Então, e vai entrar o PP também na ponta direita, quer dizer, então o Grêmio também vai atacar muito o Inter. Esse Matheus Henrique, né? vem pro jogo também. Matheus Henrique, que está vindo também, joga um bolão. Que seja um grande Grenal. O Grêmio ganhando tá bom. É que... Fala. É que assim, ó, Grenal é Grenal. Clássico é clássico. Não adianta, não tem time que não tem favorito. Grenal é Grenal e esse vai ser mais um Grenal que vai ser assim. Agora, se a gente pegar os dois times e a situação, por exemplo, o Inter tá com gás novo, né? Então, assim, eles estão com uma proposta, estão fazendo ajustes, estão com uma proposta diferente. O Grêmio tá lá com uma meia dúzia já no departamento médico. Óbvio que eu vou sempre apostar no Inter, né? Mas tenho certeza que vai ser um jogo bom e o Inter vai levar. Muito bem. O importante é o seguinte, nós poderemos ter Grenal agora, né? Depois o Gauchão também ter outros Grenais, e se o Inter se classificar no Enem da Libertadores, vai ter Grenal também, porque o Inter vai para a chave do Grêmio. Parece que tem a probabilidade de 9 Grenais esse ano, né? É verdade. Né? Maravilha. Eu vi Nós ganhando 8, um pode ser do Inter, não tem problema. Não, agora, ainda que o Internacional vá para a chave do Grêmio, que isso já está definido, classificam 2, não é? Pode ser a dupla Grenal. Pode ser a dupla Grenal. E mais adiante, de repente, até eu não sei se aí se cruzaria
numa final, que seria uma glória, né? Sim. Uma final da Libertadores, a dupla Grenal disputando. Seria glória, mas de qualquer maneira, Mais ou menos o que eu não tava sei se esperando daria no esse... ano passado não aconteceu. mas eu não sei se agora, com esses cruzamentos, se teria condições de chegar em Grenal na final. Não sei. A gente não é do esporte e eu não sei. De qualquer maneira, seria bom que o Grenal acabasse aí sendo o ápice, né, de uma disputa da Libertadores da América. Bom, vamos seguir aqui no programa, lembrando que Sucos Petri, Bajara, a sua sede pede saúde, claro, e pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar e conservantes. E hoje, claro, naturalmente, né, nós aqui homenageando a nossa convidada e representante da ala feminina do Atividade, suco de laranja, porque a Simone aprecia mais o de laranja, né, Simone? Muito. Muito, né? Eu gosto de uva, mas diz que o Tony de Blair também, laranja, o Tony Blair gosta de suco de laranja. Tony Blair gosta de laranja também. Tony Blair gosta de laranja, então tá. Eu sou mais suco de uva. Eu gosto de suco de uva também, agora... Aliás, acho que o suco de uva Da Petri. da Petri é imbatível. Imbatível. Porque ele é saborosíssimo. Saborosíssimo. Ele não é doce, tem Ele- muito suco integral, tem outras marcas de suco que, claro, não são naturais como a encorpado Petri, também, né? mas que são doces demais. Petri é muito bom. Muito bem. Olha que a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E eu sempre digo o seguinte, nós estamos passando, né, Uba, que tu que é empresário também, que tem outro empresário, só tem empresário de sucesso aqui numa atividade, né? Eu sou um reles jornalista aqui, né? Não, Então, aqui, ó, Até parece. na verdade é o seguinte, esta época do ano, o Governador, IPVA, IPTU, uma série de, cara, na praia, viaja para cá, viaja para lá, gastos com material escolar, agora começam as aulas. Meu neto começa a semana que vem, lá, a área já começou, o pessoal lá ou não? Não, tem a minha netinha lá Sim, em Londres, né? Então agora estamos... Bom, isso é Londres, é outro departamento, outro né? departamento. Ela fala em Londres, a aqui netinha lá em está Londres no e Brasil tal. tem só 7 meses ainda. Então tá. Bom, então gastos excessivos você tem de repente necessidade de suprir um pouco o seu caixa, tá? Sem capital de giro. Quando acontece isso, você tem que se socorrer, sabe de quem? Do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banco do Sul, amanhã, sexta-feira, vá lá, 10 horas, abre a agência, faça lá um financiamento e saia desse sufoco e fique tranquilo para passar o seu carnaval, que é a semana que vem e tal, e ficar mais tranquilo com a situação financeira equilibrada. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Ano para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito bem, olha aqui, muitos assuntos, né, naturalmente, aliás, para o jornalismo, né, e sobretudo o jornalismo de opinião, a fonte de informação, que proporcionam a discussão de debates e polêmicas, controvérsias, é inesgotável, e sobretudo vindo de Brasília, né? Mas tem uma informação que vamos começar por agora a tratar desse assunto, que foi a recepção que o Papa argentino, né, que era um padreco lá na Argentina, nunca teve nenhuma expressão maior lá no catolicismo da Argentina, agora é Papa, recebendo um presidiário, um cara que mais roubou no Brasil e o maior ladrão do mundo. E é isso, Foge. Não, mas, Silvio, o que mais me surpreende, e eu te confesso que hoje eu tive o desprazer de assistir isso ao vivo e a cores na televisão, e eu não estava acreditando no que eu estava vendo. O Papa e o Lula abraçados, sorridentes, o Papa dando a bênção, até aí tudo bem, né? Mas, ora, convenhamos, não é? O pontífice, a maior autoridade da igreja, receber em audiência um presidiário com condenado
com mais 8 processos nas costas, que deixou o Brasil do estado que está. Aí recebe o Lula, o Papa recebe o Lula para discutir a pobreza no Brasil, para discutir a situação econômica do país, mas, pelo amor de Deus, né? O Sumo Pontífice tinha gente mais inteligente, mais capacitada para discutir isso. Eu fui católico por muitos anos, por 55 anos. O que eu acho é o seguinte, a Igreja Católica, se nós pegar a história, ela, desde que veio para o Brasil, com os portugueses, a Igreja Católica se desvinculou do cristianismo. Para mim, eu estou desenvolvendo esse tema no meu próximo livro, a Igreja Católica não é cristã, é só saber o que ensina a Bíblia, o que ensina o cristianismo e o que pratica a Igreja Católica. E mais, por que a Igreja Católica está perdendo? Daqui a 10 anos nós vamos ser mais evangélicos, que são os cristãos de raiz, que usam os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu, como católico, sempre tive esse problema com o catolicismo, essa interação, essa mescla, né, do catolicismo com a esquerda, e sobretudo com a esquerda brasileira, que é contra Jesus Cristo. Mais uma razão para dizer que a Igreja Católica não é cristã. E o Papa, para mim, não é autoridade nenhuma. O Papa, coitadinho, o Papa ele faz a ideologia, na verdade, ele defende a ideologia da esquerda onde quer que vá. Então, e receber, como tu disseste, um ladrão como o Lula, um camarada que devia ser defenestrado da política, ele, se tivesse Lula um pouquinho de hombridade, de caráter, ele teria saído da vida pública porque ele não se sustenta mais, ele vai apodrecer na cadeia, e se tivesse num país sério, ele não teria saído. Govinatsky. Olha, fica até difícil da gente fazer um comentário, porque o comentário que a gente gostaria de fazer era um comentário assim, meio áspero, meio, não é, até diria meio agressivo, né? Em relação também, né? ao Sumo Pontífice. Tá? Primeiro vamos separar a situação assim, ele tem a obrigação até de receber todas as pessoas, e vamos remontar ao tempo de Cristo. Cristo recebia todas as pessoas, recebeu Maria Madalena, recebeu uma série de pessoas que tinham lá os seus pecados. E que se arrependiam. E que se arrependeram. E esse chegaram até Cristo. E esse sequer ele acha converteram. Que pecou. Isso é muito importante que se diga, muito bem lembrado. Tá? Se converteram. Tá? Agora, fazer toda essa espetacularidade para receber, como já foi bem dito aqui pelos colegas, um sujeito que trouxe, na verdade, para o Brasil, né, a miséria para o Brasil, trouxe a roubalheira para o Brasil, porque, vamos lá, gente, a questão da corrupção, tá, ela sempre existiu, em todos os lugares sempre existiu e sempre existe. Agora, os mecanismos por quem está no poder para evitar, para fazer justamente com que a corrupção não se alastre, não cresça, seja coibida, isso foi feito no Brasil ao contrário. Tá? Essa turma, essa corja, tá, capitaneada por Lula, capitaneada pelo PT, né, depois sucedido lá pela Dilma, que nada mais era do que uma marionete na mão dele. Um poste. O que aconteceu? Eles conseguiram sofisticar a corrupção, eles compraram todo mundo, eles implantaram em todas as instituições que temos até hoje, não é? As corrupções lá dentro, aquela turma toda, né, se aproveitando de espaços, de dinheiro, de tráfico de influência e tudo mais. Então, o Papa não enxerga isso. Quer dizer, nós brasileiros, do bem, nós temos que realmente ficar revoltados com isso. E eu me coloco nessa condição. Govinares, tu dissesse bem e colocasse bem, e isso é o que me revolta também, porque eu não posso imaginar, não consigo imaginar que o Papa não saiba de tudo isso. Não sabe disso. Não saiba do que aconteceu no sabe. Brasil, não Sabe. saiba do que o Lula fez no Brasil. O Papa Francisco, ele tem Twitter, eu até sigo ele no Twitter. E aí, assim, ó, o que mais me chamou a atenção, que tu olha a postagem que o Lula fez, eu não sigo o Lula, mas todo mundo repostou isso, que ele estava conversando com o Papa sobre um mundo mais justo e fraterno. O que é me fala uma coisa, um cara desse que roubou, que quebrou o nosso país, que afundou
as pessoas, que tirou as pessoas da linha da pobreza, mas depois, quando voltaram, eles foram para baixo da linha da pobreza. E matou quantos milhões que foram desassistidos em saúde pela roubalheira? O que é um mundo justo e fraterno pro Lula? Pelo amor de Deus, assim, ó, o Vaticano devia se envergonhar de fazer uma coisa dessa. Aí tu disseste assim, ó, o Papa, ele tem a obrigação de receber todo mundo. Tá bom. Então eu vou ligar amanhã pro Vaticano e vou marcar uma visita. Acho que o Papa vai me atender? Não vai me atender. Olha, entendeu? ele não atenderia nem o Bolsonaro. Eu tenho a certeza que ele não receberia Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o pessoal da esquerda iria blindar ele, como já blindou, para receber o Lula. Pode até ser que no fundo, lá no fundão, eu estou até dando esse desconto para ele. Ele até tivesse certas restrições, mas ele, como eu digo assim, ele é uma marionete da ideologia de esquerda no mundo inteiro. Silvio, há uma outra questão. A Simone estava dizendo bem, falando, ele está lá tratando os desassistidos. Será que o Papa não tem noção da situação que ficou a educação no Brasil, a saúde no Brasil, que tu colocaste bem, transporte, segurança, tudo falido, e o seu Lula mandando bilhões de dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para outros lugares. E olha aqui, não bastasse isto, será que o Papa não sabe também que terça-feira agora o Brasil vai pagar 1 bilhão 160 milhões de reais para os bancos suíços por aval que ele deu a empréstimos concedidos para a Venezuela? Pode? Isso aí. Além do Moçambique, dinheiro. Moçambique, isso aí, Venezuela. além do dinheiro nosso que o Lula mandou para lá, ainda avalizou os empréstimos que eles fizeram. Ele sabia que os caras não iam pagar. E que Sabe que não iam lógico pagar. que sabia. Claro, mas e que óbvio, hoje nós estamos mas pagando. óbvio. O Brasil está pagando. Sem falar dos calotes que nós estamos tomando, que não vão pagar essas contas que saíram através do BNDES, né? E sem falar também, né, do dinheiro que nunca vai se saber qual é o montante que foi roubado. Tá? Camarada, por exemplo, agora, o ex-governador lá do Rio de Janeiro, vai fazer uma delação. Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, e parece que vai devolver 165 milhões, é isso? Eu acho que é mais 300 milhões. 300, mais de 300 então, milhões. Vamos fazer a continha, quer dizer, Que 300, pra ele que era da pouco, turma do Lula e que fazia fotos e campanhas, etc., não é? Com o Lula para Sérgio Cabral para Lula, etc. e tal. O Papa não sabe disso. Todos nós brasileiros sabemos, menos o nosso ex-vizinho aqui, agora então, lá o capitão lá da Santa Sé e dono do Banco do Vaticano. Tá? Aliás, falando nesse aspecto de banco, tá? Lula, por exemplo, um mentiroso, tá? Que se elegeu mentindo para o povo, e a primeira coisa que ele disse que ia fazer o quê? O sistema financeiro, eu vou fazer e acontecer. O sistema financeiro está aí arrecadando assim, um lucro exorbitante, totalmente fora da realidade nacional. Tá? Quanto é que o Itaú lucrou ano passado, Simone? Quase 20 bilhões. Bilhões. Mas, não, o 25 ano... bilhões. Nos 25 3 primeiros trimestres foi quase 20. Imagina o ano todo. Tá? Então, assim, quer dizer, tudo isso contribuiu para que o dinheiro fosse roubado do Brasil. O Lula, não é? O Lula ladrão, está lá agora posando ao lado do Papa, que já tinha conversado com o Evo Morales, que foi mandado embora chutado da Bolívia. Já tinha recebido o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, já tinha recebido até cruz lá com foice e martelo do Evo Morales. Quer dizer, não me surpreende esse Papa, não me surpreende. Me revolta, mas não me surpreende. Sabe que é uma coisa assim totalmente desconexa. Não sei se vocês estão sabendo, vai ter o encontro de economia de Francisco, né? Agora em março. Papa Francisco vai receber 115 economistas do mundo todo, do Brasil vão 30, para discutir economia. O encontro de... o nome do encontro é Economia de Francisco. Aí, tipo assim... A Argentina está uma beleza, né? Ele é da Argentina, a Argentina é um grande, próspero país. Recebe o Lula e agora vai fazer a Economia de Francisco.
Ô, gente, acho que o Papa está precisando pensar um pouco mais no que ele tem que fazer. Essa coisa é a seguinte, olha, que os católicos que têm um pouquinho de cabeça estão hoje migrando para outras religiões, estão se afastando da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, na verdade, esta é uma tese que eu defendo há muitos anos, nunca ela amparou espiritualmente o seu rebanho. A Igreja Católica é hoje um partido político que veste a carapaça de religiosidade para fazer exatamente o que está fazendo, se aliando à esquerda e fazendo o que está fazendo. Então, o maior vírus não é o coronavírus, esse que é o grande problema, é o Lula-vírus. Sabe por quê? Esse Lula-vírus converte a cabeça das pessoas que ela não tem mais reversão. Elas acham que o Lula não é ladrão, que foi tudo golpe para eles. Então, esse é o maior perigo que nós sofremos, não é o coronavírus, esse Lula-vírus. Que não está nos hospitais, está nas universidades, principalmente, etc. Onde eles instrumentalizaram tudo. Agora, eu olha quero aqui, comentar, sim. Governança, desculpe, é só para não esquecer. O Papa não pode se dizer desavisado. Não, ele Tem não um é. deputado federal nosso, aquele Orleans de Bragança, Isso. Como é todo o nome dele, eu não lembro agora, mas ele mandou um ofício para um cardeal no Rio de Janeiro, alertando de tudo isso e pedindo que esse cardeal tomasse providências junto ao Vaticano para que não submetesse o Papa, não é, e o povo brasileiro a essa vergonha. Gente, eu olha vou só. desavisado, ele não era. Claro Ele que não não, e foi. nem pode, porque assim, ó, o Papa, ele tem quase um status de presidente, ninguém chega perto, tem segurança, tem isso, ele tem é aquilo. o chefe de Tu chefe de acha que uma Estado. pessoa que, para marcar uma audiência com o Papa, que nem o Lula fez, eles não investigam quem vem junto, porque deve ter levado, né, uma corja junto. Óbvio. Quem vem, documento, não sei mais o que. Claro que sim, gente. Eu pelo amor de Deus. quero colocar uma situação que eu não sei até que ponto, porque está entrecortado, na verdade, o discurso do Papa, mas eu assisti o vídeo, muitos de vocês devem ter assistido, aqui também os colegas de bancada, tá? É sobre uma certa apologia que faz o Papa de uma grande organização, tipo da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, da UNSAL, inclusive que ele cita o Panamá como possivelmente até a capital desta agremiação, não é? Quer dizer, na verdade, A assim, reconstrução da União Soviética. na verdade, eu tô aqui no lugar do Bernardone, então eu vou incorporar um pouco o Bernardone vai. e vou dizer o seguinte, olha aqui, ó, esse pessoal é uma cachorrada, tá? Porque querem realmente transformar a nossa América Latina numa América socialista que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que só trouxe miséria e fome e doenças. E matanças. E matanças, né? E matanças. Tá? Então, vamos parar com isso. Eu estou incorporando o Bernardone, porque realmente tem que dizer o que tem que ser dito. Tá? Tanto se fala, e se fala com muita razão e com muita justiça, e tem que ser lembrado sempre, o horrível que foi o episódio do nazismo, do Holocausto, mas não se fala do Holodomor, que foi um pouco antes, lá provocado por Stalin, que matou de fome milhares de pessoas na Ucrânia para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfeito. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. Silvio, só antes Claro, da gente claro, mudar claro. de assunto, se me permite, eu também não quero esquecer, que, até porque diz respeito à nossa área jurídica aí. Olha a jogada. O Zanin, aquele e um outro que eu não lembro o nome, dois advogados do Lula acompanharam ele até lá, e o grande objetivo para os advogados nessa viagem era trazer elementos para a defesa do Lula nos processos vindouros. E qual seria essa grande surpresa, não é, de como documento de defesa? A absolvição do Papa, a absolvição do Sumo Pontífice. Quer dizer, o Sumo Pontífice absolveu o Lula, não é? Como nós, réis mortais, vamos condená-lo. De repente vão até canonizar o Lula, porque aí o cara é canonizado, é canonizar em santo vida, agora, né? né? Isso é uma vergonha, só um país como o Brasil, desculpa, é um país da ralé, aqui a nossa elite, sobretudo essa esquerda que tem aqui, é uma ralé que deveria ser defenestrada na urna, mas tem muita gente que, como digo, né, tem esse Lula vírus aí que o pessoal acha que o Lula é um grande santo, Simone. Eu acho que isso só mancha, né? Eu acho que isso só mancha mais a imagem do Brasil lá fora, Com né? certeza. Porque o que
nós tivemos o encontro de Davos, que o Paulo Guedes representou o Brasil e foi uma sensação. Tantas coisas que estão sendo feitas para melhorar a imagem do Brasil lá fora, né? Tirando algumas besteiras que se fala, né? Mas é melhor dizer besteira do que botar a mão na coisa. Do que né? roubalheira, né? E vergonhoso para o Vaticano, porque assim, por mais que existe, né, a Igreja Católica, ela está perdendo forças, o Papa é tido, né, como uma autoridade máxima dentro da Igreja Católica. Mas é uma autoridade política e não espiritual, que deveria ser. Exatamente. O que ele está fazendo é receber o Lula, sabendo quem é o Lula. Eu acho que ele só vai afastar mais. É a mesma coisa que ele receber, para mim, ele recebeu um pedófilo, entendeu? Ele autorizar que um padre pedófilo continue na igreja. Para mim é uma coisa muito similar. Simone, como cristão, eu te diria, e até porque o Govinati levantou a questão aqui, que ele é o representante de Cristo na Terra, eu admitiria tudo isto se dissesse, e foi assim que Cristo procedeu, tu citasse a Maria Madalena, etc., outros. Se o Papa tivesse recebendo o Lula arrependido, Exatamente. Dizer, o Lula reconhece tudo que fez, tudo que roubou, vai pedir perdão ao Papa e me absolva dos meus pecados. Mas ele não Porque aí nada. tudo bem. Aliás, esse exemplo aconteceu na cruz. Havia dois ladrões. Um se arrependeu, outro não se arrependeu. O que Jesus Cristo, morrendo, crucificado, fez? Absolveu o que se arrependeu. Sabe o que me chama a atenção, só pra gente, antes de encerrar o assunto? Vocês lembram que o Lula falava assim, ele só sairia da prisão se ele fosse como inocente, que ele ia provar a inocência dele, né? Eu não lembro que isso foi provado e ele já está lá. Está cheio de processos. Gastando dinheirinho que deve estar lá pela Europa, pela Suíça, o nosso dinheiro. Vamos falar em coisas mais amenas e menos depreciativas para todos nós e para o país. Por exemplo, a auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100. E, claro, está lá em São Paulo, Soja. Está fazendo um grande trabalho em São Paulo, ganhando mercado num sistema e num mercado que é extremamente competitivo, o mercado paulista de imóveis, pois a auxiliadora predial, com a sua competência, a forma de gerenciar o negócio e de proteger e fazer prosperar o seu negócio. A auxiliadora predial, uma carteira de clientes e PhD no segmento de aluguéis. Bom, nós temos um VT aí do governo do estado, do governador Eduardo Leite, fazendo coisas importantes aqui, trazendo novidades para o Rio Grande do Sul. Eu acho que está no ponto aí, né, Andréia? Vamos rodar agora, então, essa reportagem feita em que está aí no centro das atenções falando o governador Eduardo Leite. No ano passado nós anunciávamos encaminhar soluções para as dívidas na saúde, né? Nós temos aí a nova lei da dação em pagamento para resolver o passivo. Este governo, é importante dizer, não deixa atrasar os repasses. Nós assumimos com 6 meses de atraso de repasses para programas como Estratégia Saúde da Família, Primeira Infância Melhor, UPAs. Nós regularizamos esses repasses. Hoje, na data de hoje, estamos pagando 42 milhões de reais aos municípios em programas municipais que têm coparticipação do Estado para os municípios. Os hospitais estão recebendo com a regularidade para não haver crise de fechamento de leitos, de problemas na filas de cirurgias, consultas especializadas. Então, nós entendemos a prioridade que a saúde tem para os prefeitos e buscamos cumprir a regularidade nos repasses. E vamos continuar nesse sentido. Eu acho que é uma medida importante do governo, que o grande segredo é exatamente percorrer esses caminhos
que possam reduzir esse endividamento do Estado. O Estado endividado não pode investir, né? O senhor é empresário, né? O governador não pode investir, Simone também não pode investir, não tem condições sequer de manter as coisas como elas estão e já estão num nível muito preocupante. Então, parabéns ao governo Eduardo Leite que está tentando, né, resolver aquilo que pode resolver na questão da diminuição do gasto e, sobretudo, com os juros que nós pagamos. Bom, faça como o Esforja. O Esforja vai para a praia daqui a pouco, depois do programa. Atlântida, Direto para Atlântida. Direto para Atlântida. E tem muitos de vocês que eu tenho certeza estão só vendo o programa aqui, terminou o programa, vocês vão para a praia também descansar. De repente tem muita gente que vai tirar uma semana, vai tirar 15 dias e tal, saindo para a praia. Não faça isso sem antes passar lá no supermercado Zafari. Faça seu rancho para evitar aquela tranqueira, aquele aborrecimento lá de fazer na praia, que tem muita gente lá. Por mais acomodações, por mais que o supermercado ofereça boas condições para atender todo mundo, sempre é muito complicado, né? Então, faça o seu rancho, vá no supermercado Zafari, ainda dá tempo antes de viajar e vai tranquilo para as suas férias, para o seu descanso. Supermercado Zafari, qualidade e bom preço. Simone e Govinatsky, um recado para vocês aqui. Sabiam, claro, vocês sabiam, estou se preparando que este é o mês do carnaval. O Pierrot, a Colombina, estou se preparando para... Essa aqui vai pular em Canoas, né? E aquele é o Pierrot e a Colombina Você do meu lado. de bateria. Madrinha de bateria, imagina. Manda fotos, viu? Manda fotos. Caramba, que é uma Filma coisa, lá para né? mostrar aqui na atividade. Tá? Passista. Passista. Nossa, Então, olha aqui, ó, vergonha. fevereiro é um mês de carnaval, vai ser a semana que vem, mas antes de você cair na folia, como o Govinatsky e a Simone, é importante pensar em como se preparar para entrar no ritmo certo também, sabe aonde? No mundo do trabalho. Uma opção é aproveitar as oficinas gratuitas oferecidas pelo Serviço Socioeducativo do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Serão 8 temáticas abordando em fevereiro com as oficinas e que terão início, aliás, já tiveram início ontem, dia 12, e prosseguirão daqui para frente, com duração média de 2 horas. Só 2 horas você sai lá com esse conhecimento todo. E lembrando que há atividade noturna da manhã e da tarde também. Você quer mais informações sobre isso? Entre no site do CIE do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir, então, esta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola, que faz um trabalho espetacular na área de inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Com certeza, infinitas possibilidades. 19 horas e 41 minutos, a temperatura se mantém em 28 graus centígrados. Govinatsky. Pois é, agora tem uma novidade aí que está nos trazendo, eu não diria preocupação, muito pelo contrário, só discussão, né, que é a proibição de consumo de álcool nas ruas. A gente sabe que isso aí é um problema realmente muito sério. Há situações na cidade, bairros na cidade, que já sofreram e continuam sofrendo perturbações pelo alto consumo de bebida alcoólica, né? E aí vai por todas as faixas etárias, mas mais principalmente pela juventude, que é a Cidade Baixa. Isso tem muito a ver com a questão social, tem muito a ver com a questão de comportamento, não é? Porque tudo isso depois da pessoa alcoolizada, a pessoa bêbada, ela perde o tino e começa a fazer qualquer coisa, né? sem maiores, sem medir as consequências, sem racionalização. É uma discussão
que já vem de algum tempo. Eu lembro muito bem quando o deputado, não lembro o nome agora dele, ele criou a lei estadual que proibia venda de bebidas nos restaurantes à beira da estrada. A preocupação naquela época já era mais em relação ao trânsito, aos acidentes na estrada. Agora a preocupação é a questão social. Eu acho muito bem-vinda essa ideia, não tem absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Eu acho muito bem-vinda essa ideia de começar a ter um certo condicionamento, não vou falar a palavra repressão, para não parecer uma situação assim já bastante, né, mas, na verdade, a repressão controle. existe nos países desenvolvidos que fazem essa fiscalização. Os Forja que viajam... Sim. Não vendem bebida para menores. Vê um camarada com a garrafa na rua, o cara é até preso. Entendeu? Sim. E tem lei, e isso é civilização. Os próprios postos de gasolina, há algum tempo atrás, acabaram com a história de beberagem nos postos de gasolina. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma civilização mais adequada, mais comportada, mais regrada e que as pessoas possam circular. Porque muitas vezes as famílias saem na rua, vou falar Cidade Baixa, que é o bairro que eu adotei há muito tempo, agora eu já não estou mais morando por ali, mas eu morei 30, 40 anos ali na Cidade Baixa. Quer dizer, a família sai para a rua, aí tem aquela beberagem, tem o cara urinando nas portas das casas, tá? Tem o cara lá fazendo, né, todo tipo de coisa com namorico, isso é coisa. Quer dizer, realmente, a bebida, ela leva a pessoa a perder o controle do seu próprio O comportamento. problema é a promiscuidade que está em torno disso também, né? E eu ainda vou te complementar. Promiscuidade, falta de educação, principalmente, porque eu acho que é assim, ó. Por que gerou todo esse assunto? Por que tem toda essa polêmica? Porque as pessoas, como tu disseste, urinam na rua, sujam a rua, né? Eles bebem a sua bebida e largam os copos. Bloqueiam a rua, não dá para passar ali quando estão lá. Bloqueiam a rua e pior, aí vem aqueles magalzão com aqueles carros velhos, porque esses geralmente são, né, rebaixado, com som. Um chevetinho rebaixado. Bombando. Então, nem aí, se é uma zona residencial, pega ali o Menino Deus, né? O Menino Deus eu acho que é uma das regiões que concentra mais idosos que residem. Não faça isso. Ali na região do... eu moro ali. Então, né? Ela olhou para mim, ela olhou para mim e disse, ali que concentra o maior idoso. Essa foi do Rio. Mas é verdade, isso tem... Ela olhou para ele, mais idoso. Gente, eu só mexo com dados. E aí, assim, ó, pensa... Estatística. É complicado. Se incomoda nós, que somos, né, jovens ainda, né? Imagina, nós aqui assim, somos um jovens. idoso que tem que ter cuidados. Então, assim, e outra coisa, a pessoa que bebe na rua, vamos combinar, né? Geralmente são as pessoas mais mal educadas. Então, assim, não é que vai precisar deixar de beber. Não, todos nós aqui bebemos nas nossas casas, nos restaurantes, nos bares. Mas por que tu tem que sair bebendo rua fora com uma garrafinha de cerveja? Aí terminei, não tem uma lixeirinha e às vezes tu tá do lado da lixeira, pá, joga no chão, quebra, fura um pneu de carro ou quebra na cabeça de alguém. Quando não é usado como arma para briga. Quebra na cabeça de alguém. Eu sou super a favor, eu acho que tem que ir para esse viés. Tem que disciplinar, né? Aqui, o pessoal fala, e a liberdade? A liberdade, aqui temos advogados, eu acho que todo mundo é advogado, dois economistas e advogados. Quando começa a mim. Exatamente. E tem uma lei, eu acho que eu li o Espírito da Lei, acho que foi ali que eu li, de Charles Montesquieu, ele dizia o seguinte, que a lei, aqui o advogado pode confirmar, a lei é feita para restringir liberdade, em favor da civilização. Quer dizer, então, tem que ter lei, tem que ter regra, e nós temos que nos submeter a isso, senão nós vamos viver uma barbárie. Aliás, já vivemos, né? Quem passa nessa região, quando eu saio da televisão aqui, hoje é quinta-feira, eu não passo ali mais. Não dá para passar ali, porque tu não consegue passar, eles não te deixam passar, e tu está sujeito a ser agredido. Pois é, então, olha só, a gente sempre fala na questão pública-privada. Tá? Muito bem, vamos pegar uma questão agora privada, um condomínio. Tá? Não importa o tamanho do condomínio, pode ser um condomínio pequeno, um edifício de poucos apartamentos, como pode ser um condomínio residencial de grande porte, não é? Vê se lá dentro a pessoa pode sair bebendo nos corredores. Não pode. É regra. É regra da convenção de condomínio, não é?
Vê se pode ficar lá sentado, bebendo na frente da casa lá, jogando a garrafa no chão, fazendo xixi na porta da garagem ou no... Não pode. Então, quer dizer, essas coisas, elas têm que realmente terem regras e essas regras têm que ser observadas em todos os ambientes, seja ele um ambiente privado, seja ele um ambiente público. Eu li um livro, não me lembro o título, que ele falava sobre a questão do processo civilizatório. E ele dizia assim, ó, uma parte lá que ele dizia que um dos fatores que identificam um processo civilizatório, um país que seja civilizado, é a forma como a sua população ocupa os espaços públicos. Realmente é notável isso, né? Então, tu vê no Brasil, os caras acham que espaço público pode fazer o que quiser. Não é assim. Bom, olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre vidro. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde, olha, imagine, desde 1971. O Govinato que já tinha, quanto tempo aí tinha? Eu tinha chegado anos. Em Porto Alegre 70 nesse ano. 70 anos já. Já estava assim com meus 17 anos de idade. 17 anos de idade. E ainda, eu estava saindo da faculdade. Aquela cadeira não está fazendo meio, você estava mentindo aí. Que ano? Quanto tempo ela tem? 71. 71. Não, estou dizendo a Vidrobox. A Vidrobox é desde 1971. Eu vim para a inauguração e fiquei. 71. Faz o cálculo aí. Eu não era nascida. Não era nascida, né, Simone? 47 anos. 47, 48. Não, 49, 47 tenho eu, que sou de 73. 49 então. anos, né? 49. Fez aí cálculo na máquina. Olha aqui, ó, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros curvos ou planos, envidraçamento de fachadas, portas com bolas hidráulicas, portas automáticas, enfim, tudo que você precisar para embelezar ainda mais a sua casa. Este produto que foi descoberto pelos fenícios em 2750 a.C., eles nem imaginavam o que ia acontecer. O vidro hoje é um grande instrumento para a arquitetura, para a engenharia, para a construção civil e embeleza demais os nossos prédios. Vamos então falar um pouquinho sobre o Centro Clínico Gaúcho. Sabe por quê? O Centro Clínico Gaúcho, ele atende a uma demanda que não é atendida pelo setor público, que é a questão da área de saúde. Por exemplo, ó, com R$ 47,00, você não contrata uma palestra motivacional, mas contrata um plano de saúde empresarial do Centro Clínico Gaúcho e mantém os seus funcionários motivados. Não há coisa mais motivada, Ifoja, do que o funcionário trabalhar numa empresa que lhe dá uma garantia de ter um amparo de um plano de saúde, como é o Centro Clínico Gaúcho. Ligue já, 3287-9220 e contrate planos a partir de 2 pessoas. Que barbada, hein? Vamos à mensagem do Centro Clínico Gaúcho. A palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, olha aqui, nós estamos agora no Lago dos Cisnes aqui, estamos no Lago dos Cisnes, aqui, cisne verde, cisne qual é? Não, mas o cisne verde é uma coisa importante que nós precisamos falar para os Agora, mais importante isso aqui, ó. espectadores. Você sabia que para curtir uma experiência única, você pode ficar em Porto Alegre e como se estivesse visitando as vinícolas europeias, sem sair daqui da cidade, sem sair de Porto Alegre? Claro, onde é que é? Vinhos do Mundo. Você faz um tour através dos grandes rótulos e descobre novas e grandes possibilidades. A Vinhos do Mundo tem aqui em 3 locais em Porto Alegre. Passe numa dessas lojas, você vai ser muito bem atendido. Tem estacionamento exclusivo e um atendimento de primeira com um pessoal altamente selecionado e preparado para lhe mostrar todas aí essas possibilidades de vinhos do mundo mesmo, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Passe em uma dessas lojas. Temos uma aqui na Cristóvão Colombo, 1493, aqui pertinho da RDC TV, na zona norte de Porto Alegre. Também na Alameda Alípio César, 203. E lá na Getúlio Vargas, 11h35, Govinato, que amanhã é dia de nós visitar a Vinhos do Mundo lá. Vinhos do Mundo é Getúlio Vargas. Como fazemos toda semana, lá na Getúlio Vargas, 11h35. Bom, fala. E a Vinhos do Mundo... O mundo inclui Rio Grande do Sul, porque nós temos aqui vinhos espumantes premiados no mundo todo, né? Então lá também
encontro que às vezes o pessoal fala, vinhos do mundo é só vinhos importados. Não, eles vendem tudo que é bom, tudo que tem qualidade, inclusive os nossos. Eu contei aqui um dia que eu estava no supermercado Zafari, ali da Getúlio, né, e um dia encontrei um chileno. Ele falava espanhol, fiquei conversando com ele no caixa, ele disse, sou de Chile e tal, e ele levando uma dúzia de garrafas de vinhos aqui, e eu fiquei, chileno, né? E ele disse, não, o vinho de vocês é muito consumido no Chile. E, eu fiquei feliz, né, que realmente, e os vinhos gaúchos são mesmo, a partir da década de 80, houve a liberdade de introduzir vinhos estrangeiros, e os produtores daqui tiveram que, graças a Deus, são criativos, são competentes, tiveram que concorrer, e hoje fazemos vinhos que podem dar inveja aos maiores vinhos do mundo. Eu comprei uma espumante, acho que foi da vinícola Garibaldi, que foi ano passado premiadíssima. E, tipo assim, 20 e poucos reais, sabe? Além de ter no Zafari, um preço acessível, um produto de altíssima qualidade, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de ranço. Não vou comprar vinho daqui, não, mas os nossos vinhos aqui, as nossas espumantes são excelentes, não perde por nenhum. É verdade. Simone, a economia, qual é a novidade? Então, tem muitas coisas, né? Porque essa semana está aí borbulhando, né? O dólar está fervendo por causa do coronavírus. Mas eu queria trazer algumas coisas pontuais e principalmente um assunto que começou a aparecer, o pessoal falando do cisne verde. Mas o que é o cisne verde, né? Então, eles até fizeram uma estátua de um cisnezinho todo com dólar colado. O que acontece? Depois que teve a crise de 2008, né? Que o mercado foi pego de surpresa, eles olharam isso como sendo um buraco. Então, eles criaram, assim, informalmente, um grupo de profissionais que estudavam o que eles chamavam que era o cisne negro, que era a turma para evitar que o mercado fosse pego de surpresa de uma nova crise. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, de 2008 para cá, nós começamos a ter uma série de eventos naturais que geraram grandes problemas. Recentemente, o grande evento da Austrália, aquele incêndio gigantesco na Austrália, cada vez estão tendo mais furacões ali na região do Caribe, e isso tem se potencializado mais. Recentemente, um iceberg se desprendeu que é do tamanho da cidade de São Paulo. Então, provavelmente, ele vai derreter e vamos ter enchentes, marés mais altas. Então, o que começaram a olhar? Olha, se tem uma catástrofe, isso gera um impacto gigantesco em tudo, porque daí a produção da indústria para, a fábrica foi destruída, os ativos perdem valores, o governo não tem grana para bancar tudo, e isso acaba gerando uma reação em cadeia, os preços sobem. Quem não lembra aquela chuva de pedras que deu aqui em Porto Alegre, então no Rio Grande do Sul, que o valor da telha subiu 1000%, a lona subiu mais de 1000% o valor, que é a oportunidade de estar vendendo naquele momento de alta demanda, né? Então, assim, hoje o mercado ele também está preocupado com essas questões ambientais, que a gente estava falando antes, né, o negócio da bebida, de largar o lixo no chão. Isso tudo, assim, essas pequenas ações, às vezes, desencadeiam grandes problemas. Incêndios, eu morei no norte de Minas e lá a vegetação, no mês de setembro, tu olha, tu não vê verde, ela é toda marrom, ela é seca, porque é clima do cerrado. O que acontece? As pessoas fumam e jogam um cigarro aceso pela janela do carro, e isso gera grandes incêndios lá. Direto, passava de avião por cima, tu via os incêndios. Então, assim, toda essa questão que não é só, São Pedro que tá brabo, né? Mas vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul, que está tendo nós estamos tendo muito pouca chuva. Não se teve notícia, assim, nos últimos anos que nós tivéssemos uma escassez de chuva tão grande. Então, assim, isso tudo já tem uma preocupação, só que o que acontece? Quando é que se sabe que vai ter um furacão, que vai ter um tsunami, que vai ter um terremoto, isso não é uma coisa fácil de prever. Mas já estão, né, já tem muitos analistas que estão olhando para isso e vendo como que pode antecipar, porque isso pode ser a nova grande crise mundial
a crise do cisne negro, do cisne verde, né? Junto com isso, né, eu acho que a gente está vendo algumas mudanças aí, né? Tivemos mais uma fala aí do Paulo Guedes, que está sendo criticado, porque ele falou, de novo falando do dólar, né? E foi interessante que hoje eu vi o depoimento de vários presidentes de associações, vários mesmo, acho que uns 10 mais ou menos. E todos eles disseram que é bom. O dólar, ele tem uma parte ruim, porque nós importamos algumas matérias-primas e tecnologia, mas é bom os exportadores, principalmente para o Rio Grande do Sul, que tem a questão da safra. E o dólar, só para observar e acrescentar, o dólar está se valorizando diante de todas as moedas do mundo. Em geral, todas elas estão sendo desvalorizadas diante do dólar, não é só aqui. E aí, o que é importante, assim, daí... Tem já um burburinho que na próxima reunião do Copom, o Copom vai aumentar a taxa de juros. Porque hoje o Banco Central teve que fazer intervenção porque o dólar estava subindo muito. O que acontece? Se aumentar a taxa básica de juros, não vai adiantar. Porque o que acontece? O Banco Central aumenta a taxa de juros para conter o dólar. Por quê? Vai atrair capital especulativo, que é aquele povo que está hoje aqui e amanhã já sai. Mas não vai atrair, porque eles não vão aumentar de 4 para 8, entendeu? Está 4,25 agora. E eu não acredito que eles vão aumentar, não. O que a gente está vendo hoje, o fato da taxa Selic estar mais baixa, ela está fortalecendo uma economia para que nós possamos atrair investimentos. E uma coisa muito legal, assim, que o presidente do banco, eu vou até olhar aqui que eu anotei, do Morgan Stanley no Brasil, o que ele falou? Ele disse que o bom do Brasil agora, que está vendo muita confiança, que fazia muitos anos que não viam. Por quê? Porque quem está aquecendo a economia hoje é o setor privado, não estão mais exigindo, que antes o governo tinha que ficar botando dinheiro no mercado. E hoje o setor privado está colocando esse dinheiro. Então, isso é uma coisa que acaba fortalecendo a confiança do Brasil. O dólar está alto, sim, mas ele está alto em tudo que é lugar. Ele está tendo essas oscilações porque tem a questão do coronavírus, que hoje já anunciaram uma estabilidade, né? Parece que os casos não estão crescendo com tanta velocidade mais. Então, imagina-se, na China mesmo, eles já estão prevendo que daqui mais ou menos um mês já deve estar mais calmo as coisas. Então, assim, as pessoas precisam enxergar que a gente está vivendo um novo momento e nós temos que nos adaptar a isso, né? Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre Olina. Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia absolutamente comprovada, que trata dos sintomas da má digestão há mais de 100 anos, desenvolvendo e devolvendo o seu bem-estar natural. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e devolve o ânimo e bem-estar natural. E é preciso ter muito ânimo, muito bem-estar, né, para enfrentar os problemas do dia a dia. Atenção, Tony Blair. Sei que a tua mamãe está aqui, mas tu está grudado aí na televisão, né, para acompanhar a atividade. Com 34 anos de liderança do varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 75 lojas em todo o país e agora várias aqui no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. O Tony Blair vai mesmo lá? Ele vai toda semana lá? Tu leva ele mesmo? Não, toda semana não. É? Não, mas ele já foi lá. Ele é um cachorrinho limpinho, né? Também come bem, sim. Toma banho. Sim, toma banho. Cachorro de dentro de casa, né? Cachorro tem de que madame, ser. né? Cachorro de madame e tal. Frequenta a Cobasi. Arteiro, faz umas artes às vezes, mas ele é de boa. Aí o Tony Blair, que é o cachorro dela, visita a Cobasi
já esteve aqui, quase tomou o lugar do apresentador, né? Agora está proibido de vir, né? Mas tu viu como ele é comportado? Vocês viram que ele não, que não é mentira. Ele é comportado, ele é bonitinho, posou comigo aqui na bancada. Tem que ensinar ele a morder garrão para pegar o cara que normalmente fica lá naquela ponta direita. Tá? Atenção, olha aqui, você quer fazer um festejo com a família, com os amigos, quer comemorar a vitória do seu time? Nós, gremistas, sábado, vamos lá para o Barranco comemorar a vitória do nosso time. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro na capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados, estacionamento e manobrista. Sempre tem uma comemoração a fazer, faça esta comemoração lá no Barranco. E vamos falar um pouquinho da construção civil. E falando em construção civil e empresa uma empresa de qualidade que entrega o seu produto no tempo certo, né, no prazo estabelecido, falamos, claro, da Algair Engenharia. Prontos para morar. Com as obras concluídas no prazo, o Fly Design Studios está na fase de entrega das unidades para seus clientes com rigoroso padrão de qualidade e automação instalada. Venha fazer parte da família Fly, adquirindo uma das últimas unidades disponíveis lá na Avenida Ipiranga 8339, bem pertinho da PUC, e mude-se para o seu novo apartamento inteligente agora. Ligue para 51 996 16 12 50 ou consulte, claro, a imobiliária da sua preferência e garanta já a sua unidade no Fly. E agora, se você pretende formação e informação de qualidade, como você que acompanha aqui o Atividade há 27 anos no ar, que é que desfilam os comentaristas da qualidade dos que estão aqui e que sempre desfilam todas as noites aqui no Atividade, você também pode se informar melhor e ter mais informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos encontrados em Conservadores e Liberais, que é o blog de Percival Pugina. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos de qualidade com texto, imagens e vídeos para o seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Olha aqui, ó, milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org, que faz com que Pugina, inclusive, seja um dos palestrantes que viaja em todo o Brasil em função do seu conhecimento, da sua experiência, mas, sobretudo, a repercussão que o blog do Pugina estabelece em todos os estados brasileiros. Bom, algum assunto aí, Esfoge? Silvio, eu queria pegar um gancho da bela exposição que a Simone fez. Aliás, Simone, eu vou te dizer uma coisa, eu vou deixar de assistir telejornalismo para te assistir. Oh, obrigado. Muito honrada. Tu acabaste de fazer uma análise sobre o dólar, sobre a situação, sobre a manifestação do Paulo Guedes, etc, etc. Hoje, o jornalismo, principalmente o jornalismo da Globo, que não é novidade, passou o dia todo hoje, ao invés de se preocupar com o dólar, com a alta do dólar, com os patamares que ele atingiu, o que isso representa na economia, etc., a análise que tu fizeste. Sim, aqui. porque eu estava olhando isso. Então, que tu fizeste. A Globo passou o dia comentando que o Paulo Guedes disse que as empregadas domésticas não vão mais poder ir para Disneylândia. Todas as capas de todos os jornais. Exatamente, que é uma barbaridade. Isso mostra o nível do jornalismo que nós temos. O ministro pode pensar, mas não pode dizer, mas bababá. Mas pelo amor de Deus, esquece, o cara diz e te preocupa com o conteúdo. Com a essência. Não é com a essência. Não, sabe o que tá eu me acontecendo? Sabe o que eu lembrei hoje quando eu vi esse bafafá todo? Tudo bem. Às vezes lá no escritório alguém vem me perguntar uma coisa, eu digo assim, não acredito que tu não sabe fazer isso. E aí, tipo assim, a pessoa fica me olhando, mas tipo assim, é uma forma de tu falar. Então o que ele diz? Um dólar de 1,80, tem empregada doméstica indo viajar. Né? E não quis dizer que a empregada viajava 4 vezes por ano, mas e tem gente que vai 4 vezes. Eu nunca fui na Disney, não conheço a Disney. Mas o que ele quis dizer? Que com aquele dólar baixinho, isso não é uma coisa sustentável. Não, e olha aqui, vamos combinar que não tem nada a ver com o dólar. Eu fazem 20 anos que eu vou para Disney, já fui 30 vezes à Disney, levar os netos. O meu neto mais velho tem 21 anos. Desde que ele nasceu, com 2 ou 3 anos, a gente ia à Disney.
Eu tinha casa ao lado da Disney, lá em Kissimmee, 8 quilômetros da Disney, quer dizer, vivia lá dentro. E eu fui à Disney com o dólar valendo mais que o real. Não é? O dólar teve uma época que ele, com 80 centavos de real, tu comprava um dólar. 95, não é? 95. Fui à Disney com o dólar a R$2, fui à Disney com o dólar a R$3, fui à Disney com o dólar a R$4. É que Quer dizer, não é esse, não é, que esse o mundo o problema. Esse politicamente correto virou um saco. Hoje eu falei aqui negócio dos carros e tal, daqui a pouco vai ter gente ligando pra cá querendo me processar, porque eu falei que eu tô sendo preconceituosa, né? Não estou sendo preconceituosa. E eu acho que assim, ó, as pessoas precisam olhar, o problema é que a ignorância, ela é muito grande, entendeu? Então assim, ok, a forma que ele coloca, ele chamou os funcionários públicos de parasita. Não, se tu escutar a fala... Simone, ele não chamou ninguém de parasita. Não, isso foi a imprensa que incutiu na cabeça. Exatamente. Não saiu da boca dele. Ele fez uma comparação do parasita que gruda no animal, não é? No hospedeiro lá e suga tudo. Aí eu te então pergunto o jornalismo estava sugando do governo. Aí assim, eu te pergunto, quantos funcionários públicos tu conhece, que tu é advogado, tu deve ter muito contato, que nasceu para fazer aquilo ali? Meu sonho da minha vida é ser agente de tal coisa. Gente. Só para pontuar isso é 1%. Assim, não é e nunca foi, lógico. O problema da contextualização, quer dizer, a contextualização ela é muito importante daquilo que quer ser dito dentro de um conjunto de ideias. Tá? Acho que ele quer falar fácil. A questão do dólar é muito simples, Quer dizer, o dólar realmente ele tem que ter esse equilíbrio com a nossa moeda, porque é uma fuga de evasão de receitas, de divisas, que vai embora facilmente com a situação de um dólar muito baixo. Vai embora mesmo. Quer dizer, tu não consegue vender bem, tu não consegue, entendeu? Na verdade, não é que o dólar estar baixo é porque está tendo evasão de divisas. Pois é, exatamente. E a taxa de juros está... O que eles fazem? Aí compensa com o quê? Aí tem que subir a taxa de juros. Para esse dinheiro podre exatamente, para ficar, para voltar. Entendeu? Essa especulação podre. Então tem que ter agora. Mas assim, é que é difícil de compreender, porque assim, a ignorância, às vezes, das pessoas... que todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à internet, para quê? WhatsApp, Facebook, só. Porque não pesquisa, não olha. É que as pessoas também elas são contaminadas pela grande mídia. Elas têm a predisposição de acreditar na grande mídia, gente, que é um lixo. Que a Globo Esgoto, por exemplo, a rede Esgoto, ela tem poder ainda de influência. Não, tipo assim, tem tanta informação, sabe, que tu pode usar. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma coisa, pegar um gancho rapidinho aqui, que eu sei que o Big Ben já está fazendo, já está com os dedinhos levantados. Eu preciso mandar um abraço. Manda agora um abraço. Não, só para falar rapidinho, que falou-se muito de inflação e tal nos últimos, principalmente em dezembro, né? E aí agora a inflação deu uma baixada. Daí eles foram pesquisar assim, os hábitos de consumo das pessoas. Sabe o que é uma coisa que está vindo com tudo para segurar a inflação, aumentar a concorrência? Compras pela internet e aplicativos de transporte. Muito bem. Porque a pessoa tem acesso à informação e tudo mais. Muito bem. Tem um recado final, rapidinho? Uma boa noite, um grande abraço a todos. E aí, Foger? Silvio, eu preciso mandar um abraço para um primo muito querido meu que está hospitalizado, José Bonifácio Rangel. Abraço, um beijo no teu coração, Boni. Saúde, boas melhoras. Saúde, um abraço. E Clarinha, eu já estou chegando também. Um beijo para Clarinha, a linda esposa do Bajares Foja, e um beijo para o meu maridão que está lá no Uruguai. Obrigado a vocês aqui na bancada, você telespectador pela audiência, a fidelidade ou atividade. Amanhã um novo encontro, boa noite e até lá.